de tempo, abre a palavra comigo no livro de Jonas. Quem já ouviu o profeta Jonas? Quem já leu Jonas, irmãos? Abra comigo, em nome de Jesus, a palavra de Deus no profeta Jonas. Glória a Deus. Eu vou comentar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, e daqui a pouco a gente encerra o trabalho, voltaremos para nossas casas. Amém. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Exaltado seja nosso Deus. Que possamos na presença dele ser transformado pelo poder da palavra. Que esta palavra venha nos fazer melhor em todas as áreas. Que essa palavra trabalhe em nós. Que essa palavra venha nos moldar. E que sua palavra venha nos forjar, em nome de Jesus. Que possamos ser feitos nova criatura todos os dias. Que possamos carregar um culto para Deus a todo o momento. Que o Senhor Jesus venha quebrantar os nossos corações, por causa das almas que estão lá fora, por causa das vidas que estão sem a luz do Evangelho. Que possamos ser portadores de boas novas, aonde passarmos, aonde frequentarmos, aonde trabalharmmos, aonde pisarmos com as plantas dos pés. Que possamos ser ministros deste Evangelho transformador. Que possamos anunciar as boas novas no coração do desesperançado, no coração daquele que está em soluços, no coração daquele que pensa em tirar a própria vida. Já não vê mais luz nenhuma em final, nem no começo, nem no meio de túnel. Daquele que está dizendo: para mim está tudo acabado, abandonado pela família, Deus também não me ama, o Senhor não fez nada por mim. Para esses que estão sem esperança, que este Evangelho possa chegar e fazer toda a diferença. Amém? Diga: o depressivo voltará a viver. O angustiado vai abandonar o medicamento. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer uma obra. Amém? Só estou esperando vocês. Amém? Irmãos, está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Se assente em nome de Jesus, feche a palavra. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus unge, quando Deus separa, quando Deus capacita, e quando o homem quer fugir da missão. Depois eu falo o que está acontecendo aqui. Diante de Deus eu não minto. Eu estou diante do altar de Deus. Eu estou diante da presença de Deus. Eu passei o dia lendo nas janelinhas, nos momentos de oportunidade. Eu passei lendo 2 Reis capítulo 4, os vasos de azeite e aquela coisa toda. E eu vim com a Bíblia marcada em 2 Reis capítulo 4. Eu vim com uma caneta Bic e o meu lenço de enxugar o rosto, dentro de 2 Reis capítulo 4, já marcado e separado. Mas enquanto eu estou de pé aqui, o Espírito Santo me pediu que eu falasse um pouco sobre o ministério do profeta Jonas. Amém? Irmãos, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que vocês desarmem o coração concernente àquela coisa de pancada, de pancadaria,
de rebeldia, e o Jonas para cá, e não sei o que, e vai ser pancada, e não sei o que. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês: desarme os corações, desarme o coração e dê a Ele glória. A nossa presença aqui no templo, a nossa vinda aqui, essa reunião solene, essa assembleia, é para dar glória ao nosso Deus. É para dizer para os demônios ouvirem que Jesus é Senhor nos céus e terra. A nossa vinda aqui é para abastecer o tanque, porque amanhã já é dia de guerra, daqui a pouco é dia de guerra, daqui a pouco nós estaremos fora dessas quatro paredes. Seu combustível não pode acabar. Você não pode andar em reserva. Você não pode andar com uma luzinha acesa, dizendo, está acabando, vá para o posto. Você precisa abastecer. Alimento você tem concedido ao teu corpo físico, mas aqui é lugar de você alimentar a tua alma. Principalmente você, irmão, que não leu a Bíblia. Principalmente você, irmã, na correria do lar, no desespero, mediante a tanto serviço. Quem sabe eu estou falando com a irmã que deixou tudo acumulado para hoje, domingo, porque trabalha muito no decorrer da semana. A sua vida é um desespero. Você trabalha mais do que trator esteira. E aí, não teve nem tempo de ler a palavra. Então, muito mais ainda você, que precisa receber o que Deus tem na sua vida. Precisa receber o que Deus tem na tua vida, o que Deus tem para fazer. Amém? Nós vamos olhar a vida de Jonas. Jonas, ele recebe uma missão. O Senhor Deus envia Jonas para anunciar a salvação em Nínive. O Senhor Deus envia Jonas para anunciar a salvação aos ninivitas. E por algum motivo, Jonas disse, eu não vou. Por algum motivo, Jonas não concordou com Deus. Deve haver um erro. Deve haver um erro. Mas por quê? Porque os ninivitas são cruéis, extremamente cruéis. São bárbaros, são selvagens, são assassinos. Então Deus deve ter errado. E Deus pede mais uma vez, Jonas, eu preciso da palavra que eu colocarei na tua boca, lá em Nínive. O que você aprende com isso? Primeira coisa, nós estamos a serviço de Deus. É a primeira coisa que você deve ter consciência. Você não foi salvo para dizer, eu estou salvo, ponto. Qual é o sentido nisso? Qual é o sentido nisso? O Senhor salvar um ser humano, tirar de uma vida medíocre, maldita, miserável, e trazer para uma vida de glória, para uma vida de abundância, uma vida de verdadeiramente vitória. E a pessoa dizer assim, eu vou me calar, vou me trancar com a verdade do Evangelho, eu vou segurar a mensagem do Evangelho, e volta e meia, lá esporadicamente, eu vou anunciar para quem eu acho que merece. Irmãos, o nosso conceito que temos de anunciar a palavra para quem nós deduzimos que merece, esse conceito está errado. Primeiro, nós estamos a serviço de Deus, nós pertencemos a Deus, e nós dissemos para uns e para outros que nós somos escravos de orelha furada. Escravo de orelha furada, escravo com argola, é aquele que não quer nunca mais ir embora da casa do pai. É um escravo que deixou-se ser furado a orelha, colocou uma argola, dizendo, eu quero ficar com o meu patrão, com o meu Senhor. Eu quero ficar com o meu Senhor e nunca jamais eu quero ir embora da presença do meu Senhor. O nosso ego deve cair. Na presença de Deus, a nossa axiologia deve cair, a nossa religiosidade deve cair. Na presença de Deus, a vontade que deve ser soberana é a vontade divina. É a vontade divina que deve sobressair.
vá pregar em Nínive. Porque, irmão, o que mais agrada o coração de Deus, o que mais agrada a santidade, é quando Ele pode contar com alguém aqui na terra, irmãos. Sabe por que as bondades estão cessando de sobre a terra? Sabe por quê? Quer me ouvir? Sabe por que a bondade está sumindo de sobre a terra? Porque cada vez mais, menos pessoas se dispõem a ouvir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito. Nós estamos aqui para abastecer, espiritualmente abastecer o tanque, para seguir a caminhada. Fizemos essa parada para cuidar da nossa vida espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entrar em ação. Nós precisamos colocar o Evangelho em prática. Nós precisamos começar a praticar o ID de Jesus. Vá e anuncie, porque nós não estamos anunciando. Eu volto a dizer uma vez mais. Muitas das vezes estamos só aqui dentro das quatro paredes. Eu volto a dizer uma vez mais. Muitas e muitas vezes nós não estamos dando conta de cuidar dos irmãos que estão aqui dentro. Volte e meia, um escapa por entre os dedos. O bom pastor de Lucas 15, ele deixou muito bem os irmãos da igreja. E ele foi lá fora procurar o irmão que foi embora. O bom pastor de Lucas 15 nos dá um verdadeiro exemplo. Que muitas das vezes os trabalhadores anônimos, invisíveis, estão lá na seara. E muitas das vezes nós estamos aqui dentro, preocupado que dia que pegue microfone, preocupado se vai ter oportunidade ou não. Muitas das vezes nós estamos aqui, irmãos, preso, pedindo revestimento, pedindo para ser cheio, pedindo poder lá do alto, pedindo para quê? Eu disse isso, eu repito, para que Deus vai dar, se nós não estamos transbordando na vida de ninguém? Para que nós estamos pedindo autoridade, se nós não temos condições nem coragem de pôr a mão na cabeça de ninguém lá fora? Aqui eu estou lidando com gente salvo. Aqui eu estou lidando com gente liberta. Eu estou lidando com pessoas conscientes. Eu estou lidando com pessoas trabalhadoras, cidadãos de bem. Mas lá fora temos os nossos irmãos de sangue. Lá fora nós temos os nossos irmãos de sangue. Eu tenho os meus vizinhos. Você tem os seus vizinhos. Eu tenho as pessoas aonde eu frequento no trabalho. Você tem as pessoas da qual você trabalha e convive. Estamos anunciando o Evangelho? Ou estamos ocultando a palavra de Deus? Vai para Nínive, eu vou para Tarso. Vai para Nínive, eu vou para Tarso. Vai para Nínive, eu vou para Tarso. Oposto, totalmente oposto. Não, eu não estou aqui para ameaçar você. Eu não estou aqui para te assustar. Não, eu estou aqui para mostrar que Jonas, a voz de Deus se calou, e ele disse: certamente, parafraseando, se procurar não vai achar escrito, parafraseando, Jonas certamente disse consigo mesmo: Deus deu essa missão para outro, eu estou livre. Eu resisti, certamente Deus chamou outro. Eu resisti, certamente Deus levantou outro. Provavelmente deve estar chegando em Nínive. E ele disse: ó, vou descer no porão e quero um lugar tranquilo para descansar uns dias. E ele foi no subsolo do navio, ele desceu no porão e ele está num sono profundo. Ele está num sono profundo. E aí Deus começou a fazer uma obra por fora do navio, em volta do navio, em alto mar. Deus começa a chacoalhar, Deus começa a balançar. Sabe por quê?
Porque lá dentro, no subsolo, existe um que está fugindo da vontade divina. Deus não tem nada. Deus não tem nada contra os marinheiros, os tripulantes. Deus não tem nada contra os que conduzem o navio, os funcionários. Deus precisa acordar o que está no subsolo dormindo. Deus precisa acordar as pessoas que já ouviram a voz de Deus e estão no subsolo em sono profundo. Deus está dizendo: ei, meu filho, eu mando a minha palavra para esses levantarem, voltarem à vida e começarem a obedecer à voz de Deus. Por que fugir da vontade divina? Por que fugir da vontade de Deus? O que o Samuel disse? É mais fácil obedecer do que sacrificar, não é? Irmãos, nós só temos uma opção: obediência. Obediência, é melhor obedecer. Essa palavra, irmãos, presta atenção, muita atenção, me dá atenção. Deixa um ouvido para mim, por favor, disponível. Escute. Essa palavra é para quem tem chamada. Essa palavra é para quem está exercendo o ministério, praticando chamada ministério. Essa palavra é para obreiro, é para pregador, é para pastor. Essa palavra é para diácono. Essa palavra é para quem está cansado e dizendo: eu vou dar um tempo, eu vou parar. E Deus está dizendo: não pare. Não pare. Essa palavra é para quem está dizendo: eu vou desistir, eu vou devolver o meu ministério, eu vou devolver a minha chamada. Não devolva, não pare, obedeça a voz de Deus. Daqui a pouco, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Fique firme, fique firme. A terra prometida está bem ali, irmão. Deus leva o homem para o deserto para dar a ele uma certa dependência divina. Israel, fugindo do texto, mas pelo Espírito, Israel tinha toda a condição em 40 dias adentrar a terra prometida. Mas Deus conduziu para um caminho difícil. Deus conduziu para o deserto. Deus conduziu para a dificuldade. Deus conduziu para mediante as montanhas. Deus levou para um lugar que era difícil transitar e caminhar. Deus levou para a dificuldade. Para quê? Para quê? Porque Deus estava forjando pessoas ali. Ali era lugar, naquela dificuldade, naquela dureza, naquela escassez, era lugar de pessoas serem independentes e ver a glória de Deus na vida deles. Olha para o que você está passando essa noite. Olha para o que você está passando agora. Olha para a tua vida e entenda que Deus está trabalhando para que você seja dependente dEle. Entenda que Deus quer você dependente dEle. Dependa do teu Deus, profeta. Dependa do teu Deus, profetiza. Dependa do teu Deus. Quem começou já foi louvado aqui, é uma pregação. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar essa boa obra. Quem começou uma boa obra é fiel para terminá-la. A quebradeira começou dentro do navio. As percas começaram dentro do navio. A confusão começou dentro do navio. As acusações: é culpa sua, é dele, é do outro, é do irmão, é da irmã. As acusações, elas começaram dentro do navio. Porque alguém dizia: é você, é por causa de você que isso aqui está vindo sobre nós. Queriam achar um culpado. E Deus disse: eu vou chacoalhar. Deus disse: eu vou dificultar. Deus disse: eu vou balançar. E se não aparecer quem está fugindo de mim, eu vou afundar com tudo.
Jonas, o Senhor te chama para ir para Nínive. Jonas, o Senhor te chama para ir para Nínive. Jonas, por que foges de Deus? Por que foge da chamada? Por que foge do que Deus tem na tua vida? Se ponha de pé, filho do homem. Deus disse a Ezequiel: se ponha de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. Se ponha de pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. Se ponha de pé, Ezequiel. Se ponha de pé, Ezequiel. Jonas, começa as investigações. Não sou eu. Alguém acidentalmente desce no porão, encontra Mateus. Quem, ô diácono? Jonas. A baba corria aqui, ó. A baba corria e ele roncando. Lá em cima, o mundo se acabando. Uma grande tempestade se elevou. Essa tempestade estava arrebentando com o navio. Essa tempestade, ela fez com que jogasse a fazenda. Ali tinha riqueza, ali tinha transporte, tinha comida, tinha manutenção, tinha alimento, tinha tudo ali. Tiveram que jogar no mar, na esperança de aliviar o navio, para que o mesmo não afundasse. E alguém acha estranho, no porão do navio dormindo. E aí alguém vai dizer para ele: ei, quem é você? Quem é você? Qual é a tua ocupação? Que povo é o teu? E que Deus você serve, rapaz? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua ocupação, irmão? De que povo você pertence? E qual Deus você serve? Qual Deus você serve? Não importa o que os ninivitas fizeram. Não importa. Se Deus te mandar na casa dos ninivitas, se Deus te mandar na casa do teu parente, no dia de churrasco houve briga, houve discussão, bateção de boca. Se Deus te mandar na casa do teu parente, vá. Se Deus te mandar voltar lá para abraçar, abrace. Se Deus pedir para você, volta lá e anuncie. Volta lá e fala, você fala. Não, mas eu estou brigado. Vai e anuncia. Não, a gente perdeu a amizade. Vai e anuncie. Não importa o que aconteceu. No coração de Jonas, não são dignos da salvação. Na mentalidade de Jonas, não merecem serem salvos. Eu não vou. Deus não mandou outro. Deus não levantou outro. Deus não escolheu outro. Igreja, vocês estão me entendendo? Você pode olhar para mim, irmão, a obra de Deus é assim: se eu não for, Deus vai levantar outro. Na vida de Jonas não foi assim. É um caso isolado? É um caso isolado? Na vida de Jonas, ele disse: você vai, você precisa ir, você tem que ir. Por que Deus não escolheu outro? Jonas disse que não iria. Por que Deus não enviou outro? Por que Deus não enviou outro? Jonas é tão sincero, irmãos. Ele é tão verdadeiro. Ele é homem de Deus. Ele disse: tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Toda essa quebração é por minha causa. Todo esse escândalo, toda essa perca, toda essa tragédia, tudo que está acontecendo é por minha causa. Esse adjetivo, essa qualidade, eu admiro muito na vida de Jonas. Ele puxa para si a responsabilidade.
É a primeira marca de um homem de Deus. É puxar para ele a responsabilidade. E não ficar procurando o culpado para apontar o dedo e dizer: o meu fracasso é ele. O resultado, o responsável pela minha queda é ela. O responsável por tudo dar errado na minha vida é o irmão. O responsável por tudo sair errado é o outro irmão. Jonas disse: sou eu. Mas por quê? Porque eu estou em desobediência. Sou eu. Por quê? Porque eu estou em desobediência. E aí, e agora? O que nós vamos fazer? Vocês vão me catar, me pega, me balança. Quem já fez isso jogando amigo dentro do rio? Quem já nadou e aí tinha um amigo, cataram ele, geralmente é o que não sabe nadar e o que não gosta da água. A turma pega pro pezinho e balança. Ó, balança. Assim, eu estou dando exemplo para você entender. Foi assim que fizeram com Jonas, porque ele não fugiu de sua responsabilidade. Eu olho para a vida de Jonas, eu vejo um profeta que está fugindo, eu vejo um profeta em desobediência, mas eu vejo um profeta que ainda tem a marca de Deus na vida dele. Eu vejo um homem que assume e puxa a responsabilidade. Eu vejo amadurecimento e eu vejo muita honestidade da parte de Jonas. Quando ele cai na água, um peixe engole. Certo? Um grande peixe engole. Deus, Ele vai manter Jonas vivo. Deus vai manter Jonas vivo. Jonas não vai morrer. Irmãos, me chama a atenção, acredita se quiser, porque a crença no Evangelho tem que ser empregado pela fé, irmãos. Eu volto a falar, o natural não consegue crer em nada, nem na existência dele mesmo. Quem anda por vista não consegue receber nada pela fé. Quando Deus levou Israel para o deserto, pela segunda vez eu abordo. Quando Deus levou Israel para o deserto, Deus estava dizendo para o seu povo: vocês não vão ser dependentes de mim, vocês não vão vencer tomando posse daquilo que os seus olhos veem. Vocês não serão dependentes de Deus porque o olho está enxergando coisas. Irmão, bem que Deus falou, eu estou vendo, é dali que vai sair aquilo ali mesmo. Não. Muitas das vezes você vai botar esperança aonde você acha que é, e aquilo não vai acontecer. Muitas das vezes você vai depender de uma pessoa, essa pessoa não vai poder te ajudar. E nunca fale mal. Por favor, pelo amor de Deus, não fale mal, porque essa pessoa está fazendo parte do processo. Quando alguém dizer não para você, não tenha ele como monstro, como aquele que te deu as costas, te abandonou na hora em que você mais precisou. Tenha ele como pedra do jogo de Deus. Faz parte. Não me ajudou, não me socorreu. Bati lá, não me emprestou. Eu bati ali, não veio. Tentei pedir emprestado, também não quis me arrumar. Não tenha medo. Glorifique a Deus. Vamos mudar, irmãos, em nome do Senhor. Olha para mim. Ah, Senhor, vamos mudar aquela coisa antiga. Vamos mudar, irmãos, aqueles comentários que não edificam em nada. Aqueles comentários que algumas vezes é até pejorativo. Olha, irmãos, eu precisei da pessoa na hora que eu mais precisava, virou as costas para mim. Entenda, se você anda com Deus, serve a Deus, nem sempre vai vir da onde você foi bater. Já é um trabalhar de Deus. Mas entenda que muitas das vezes Deus está trabalhando para levar você a crer nele. O cristão não anda por vista, o cristão anda por fé. Deus está levantando um povo, Deus está erguendo um povo que vai crer no invisível, vai crer naquilo que não enxerga, e será dependente de um Deus do impossível. O Senhor quer te dar amadurecimento, irmão.
O Senhor quer amadurecer a tua fé, irmão. O Senhor quer amadurecer a tua fé, irmã. O Senhor Deus quer que você pare de brigar por coisas pequenas. O Senhor Deus quer que você pare de brigar por coisas como alimento e roupa. Deus quer que você entre na guerra por coisas superiores. Entra na guerra pela causa do reino. Essas coisas são banais. Essas coisas são perecíveis. Entra no reino por causa da glória de Deus. Deus não quer que você fique preso nele por coisas perecíveis. Jesus disse isso com clareza. Estejam preocupados em acumular tesouro lá. Esteja preocupado em fazer tesouro lá. Esteja preocupado trabalhando em fazer tesouro lá. Muitas das vezes está ao contrário em nossas vidas. Muitas das vezes está ao contrário. Sabe por quê? Porque estão trazendo o evangelho dizendo assim: nossa, essa vai arrebentar, essa nego vai ficar. Estão trazendo o evangelho dizendo para você: se você não vencer na terra, lá você não entra. Estão pregando isso nos altares: se você não vencer financeiramente aqui, lá você não entra. Se você não ser empresário gigantesco aqui, lá você não chega. Vocês leram isso na Bíblia, irmão? Vocês leram isso na Bíblia? Olha para os 12. Isso. Olha para os 12. Olha para Paulo. Olha para Paulo. Irmão, sabe esse Eliseu que eu ia falar dele hoje? Esse Eliseu adoeceu. Esse Eliseu ficou doente. Esse Eliseu não teve a cura divina. Esse Eliseu morreu daquela enfermidade. Nos nossos dias de hoje, qualquer um se levanta e diz assim: não é homem de Deus? Como é que deu um caroço cancerígeno nele? Não é homem de Deus? Não é homem de Deus? Como é que está enfermo? Irmão, que mentalidade, que evangelho é esse? Paulo ficou muitos dias na cadeia, na prisão. O ministério de Paulo, a maioria do ministério, dos seus dias de ministério, Paulo enfrentou na prisão, por causa do reino de Deus. Hoje as pessoas, seriam muito fácil as pessoas dizerem: Paulo era de Deus? Um cadeieiro? Será que Paulo era de Deus mesmo? Colocar em xeque o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Os nossos pais na fé, a igreja primitiva, os homens da igreja primitiva, eles morreram de forma cruel. E você anda ensinando, você anda dizendo que quando é de Deus, deita e não acorda mais. Uma morte tranquila, suave, sem dor. Você anda pregoando isso. Paulo morreu em Roma, depois de 2 anos de prisão. O imperador Nero sentenciou, causa perdida a Paulo. E a cabeça de Paulo é colocada na madeira. O seu algoz levanta o martelo, o machado, e desce uma machadada e separa a cabeça do corpo. Apóstolo Paulo, esse que deixou essas 13 cartas, deixou esse trabalho magnífico para nós. Qualquer um de vocês poderia dizer: mas como é que Deus não deu a ele livramento? Por que Deus não concedeu? Então, há muitos questionamentos, irmãos, que não cabem, não são bíblicos, não tem natureza divina, não tem nada, ligação nenhuma com Deus. Ele chega e anuncia. Ele chega e anuncia. Sabe qual foi o resultado? Porque muitas das vezes, irmãos, como foi o caso de Paulo e Apolo. Lembra a questão de Paulo e Apolo? Paulo e Apolo. O Apolo chega e ele vai exatamente aonde Paulo tinha plantado. E começaram aquela rixinha teológica. Mas aqui Paulo já passou anunciando. Aqui Paulo já passou deixando a palavra. Aqui o Paulo ensinou assim, assim, assim. E Paulo disse o quê? Ei, que contenda infantil é essa?
Eu plantei, Apolo veio regando, e Deus é quem dá o crescimento. A questão era a mesma: o evangelho do reino. Um é o que planta, outro é o que rega, e o outro é que dá o crescimento. O evangelho chegou em Nínive, a palavra chegou em Nínive. O profeta teve que se levantar e fazer a vontade de Deus. O profeta teve que se despertar, acordar desse profundo sono e fazer a vontade de Deus. E ele chega, ele começa a anunciar. Só que ele anuncia a palavra: Deus vai destruir tudo. Deus vai destruir tudo. E mediante a palavra de destruição, houve arrependimento. Irmãos, o arrependimento move as mãos de Deus. O arrependimento, ele muda sentença. O arrependimento, ele muda decretos. O arrependimento mexe com o coração de Deus. Forma de obter o perdão divino: arrepende. 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 Lembra que Judas chorou jogando as moedas. Eu estou terminando. Lembra que Judas chorou jogando as moedas para dentro do templo. Ele disse: eu traí sangue inocente, eu não deveria ter feito isso. Alguém olhou para ele e disse: isso é problema seu. Judas com remorso não é arrependimento. Judas com remorso, sabe o que Judas faz? Pega uma corda e vai se enforcar. Ele pega uma corda e vai tirar a própria vida, com remorso. Irmãos, não tem dificuldade nenhuma de acreditar que Judas seria perdoado. Quem fez pior do que o Judas recebeu perdão. Quem atravessou com a lança recebeu perdão imediato. Quem sentenciou recebeu perdão. Quem julgou recebeu perdão. Quem bateu, quem foi o seu carrasco recebeu perdão. Judas poderia muito bem ser perdoado, mas Judas nunca teve um sentimento de arrependimento. Ele teve um pouco de remorso por trair o mestre dele, mas ele cata uma corda e vai tirar a própria vida. Um outro ato de covardia. Não se corrige um pecado fabricando um outro pecado em cima. Não conserta um erro cometendo um erro pior. Quando aquele filho de Davi, para terminar, quando aquele filho de Davi violentou a própria irmã, porque o diabo entrou na obra, consequência do pecado de Davi. Quando ele violentou a própria irmã, ela chorando disse para ele: irmão, por que depois de ter feito isso comigo você me expulsa? O seu segundo pecado é pior do que o primeiro. Não me manda embora. Vá falar com Davi, o rei, e certamente ele vai liberar casamento para nós. Irmãos, meio-irmãos, ele não quis saber e disse: joga ela para a rua e bata a porta atrás. Quando Davi fez o ato de tropeçar com uma mulher chamada Batseba, ele foi para a casa de Deus. Ele chorou, ele se humilhou. O pecado foi grandioso, irmãos. O pecado foi grandioso. Houve traição, houve gravidez da traição e houve morte do marido dela. O pecado foi horrível, foi terrível, foi terrível. Parece que a irmã Flor de Lis deu bastante isso, né? Foi terrível. Mas Davi o que fez? O que Davi fez? Se põe de pé, igreja. O que Davi fez? Se humilhou na presença de Deus. Deus está lidando com pessoas que pecam. Eu vou subir no altar. Deus sabe que você peca. Deus sabe que você peca. Deus sabe que eu cometo pecado. Mas o que Jesus quer? O que Jesus quer de nós? Que nós não venhamos sair de perto dele
Tudo que Deus pede para você, mesmo tropeçando, caindo e errando, mesmo fazendo coisas inacreditáveis, o Senhor pede: não saia da minha presença. Isso é antigo, é do Éden. E descia Deus à viração do dia para conversar com o seu amigo homem, criatura, e procurou e não encontrou o seu amigo. Ei, Adão! Aonde você está, Adão? Por que você se esconde de mim, Adão? Isso é antigo. Isso é do Éden. É lá do jardim. Errar e querer se esconder de Deus. Errar e sentir vergonha de Deus. Errar e não sentir o perdão de Deus. Não sentir amado. Eu fiz, Deus deixou de me amar. Eu fiz, Jesus não gosta mais de mim. Eu fiz isso e fiz aquilo. Parece que Jesus não vai mais me perdoar. E o que eu quero dizer para você, o que ainda é pior, quando a gente faz aquilo que a gente já pediu perdão, prometendo a Deus que não faria mais, e aí a gente volta a fazer mais uma vez. Como que fica a nossa pequena mente? Como que fica a nossa frágil mente? Abalada, super abalada. Mas Deus vem com a palavra dizendo: ei, meu filho, se o teu coração te condena, maior sou eu. Deus é maior do que o teu coração que te condena. Eu quero que você se sinta perdoado. Eu quero que você volte para tua casa agora. Mas eu quero que você volte justificado pelo sangue de Jesus. Eu quero que você se sinta perdoado por Deus. Não importa. Não importa. Eu quero que você saia transformado daqui. Tudo que deve acontecer é você voltar, retornar para a tua casa, não da forma que você veio, mas se sentir perdoado e amado por Deus. Ei, bichinho de Jacó, o Senhor Deus te ama. O Senhor Deus te ama. O Senhor Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Ele declara nessa noite o amor que Ele tem, incondicional, maior do que um amor ágape. Ele declara para você esse amor. Ele te ama. Ele sabe bem o que fizeste. Ele sabe bem o que fizeste. Ele sabe exatamente aonde é teu ponto fraco. Ele sabe das tuas quedas. Ele sabe de tuas fraquezas. Ele sabe dos teus medos. Ele sabe dos teus temores. Ele sabe aonde você cai. Mas Ele está dizendo: meu filho, não tema. Não tema. Eu não dou as costas para você. Não temas. Não temas. Saia daqui convicto. Saia daqui justificado. Saia de cabeça erguida. Porque aquele que fugiu, aquele que resistiu à vontade divina, ele obedeceu. Ele obedeceu. E Deus, por intermédio da vida dele, fez uma obra salvando os ninivitas. Aquele que resistiu à vontade divina, ele deu ouvidos a Deus. E Deus operou uma grande obra. Tudo que Deus está dizendo essa noite: obedeça, apenas obedeça. O resumo de tudo é obedecer e temer a Deus. O resumo de tudo é temer e obedecer a Deus. O resumo de tudo é ficar perto de Deus. Tudo que o inimigo quer é tirar você para longe. Tudo que o diabo quer é afastar você do caminho de Deus, porque daí você é presa fácil. Ele quer destruir a tua vida. Irmãos, olha para mim. Irmãos, olha para mim. Quando você estiver pensando em parar, quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em entregar teu ministério, em devolver a tua chamada, em desistir da tua chamada, quando você estiver pensando em fazer isso, fale comigo em nome de Jesus. Fale comigo. Conversa comigo, porque eu já fiz isso. Eu tenho experiência para compartilhar com você. Eu já cometi esse erro. E o que eu vou te contar, irmãos, o que eu vou te contar não é nada bom. O que eu vou te dizer não é nada bom. Tudo funcionava perfeitamente bem, até que um dia a depressão cobriu e tomou conta da vida da pastora, a minha esposa. A dependência do medicamento, e cada vez pior. O que tem na vida da pessoa que para?
O que tem na vida daquele que enterrou seu ministério, foi para o porão de navio? O que a vida tem para ele? Quem está na desobediência, irmão, ele só colhe. Um tempo de paz haverá na vida de quem parou de congregar. Um tempo de paz haverá. Ele vai, em alguns casos, 1 ano, 2 ou 3. Tudo vai dando certo. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus que estão na casa, elas se acompanham até uma certa altura. A mão de Deus não é retirada de imediato. O Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor não se arrepende da tua palavra. Mas dado um momento, a corda da misericórdia acaba e a pessoa começa a colher. Aí vem princípios de divórcio, convites para divórcio, vem infidelidade conjugal, interesse de namorar alguém lá fora. O diabo entra e vai virando a cabeça. Aí começa tudo a dar errado. O castelo edificado começa a cair. É isso que acontece quando a gente está em desobediência. Qualquer coisa nos atinge, qualquer coisa nos fere. Portas fechadas uma atrás da outra. Jesus faz a obra. Jesus faz a obra. Vamos lá, irmãos? Vamos lá? Qual que é o convite?